O inimigo invisível, o prazer como armadilha disfarçada. Há o inimigo que não empunha a espada, não veste a armadura e não anuncia seu ataque. Ele chega com um toque suave, um cheiro agradável, uma tela iluminada. É o prazer imediato. Nos dias de Musashi, o inimigo podia ser visto, ouvido, sentido antes da batalha. Hoje, ele é invisível porque se veste de amigo. Mas como todo disfarce, cedo ou tarde ele deixa escapar a lâmina oculta. Dizem que o prazer é a recompensa da vida. Porém, um samurai sabe que recompensa sem esforço é como uma espada de bambu. Produz som, mas não corta. Rolar o feed, abrir o pacote de doce, responder à mensagem proibida, todos parecem pequenos gestos inofensivos. Mas cada um deles treina seu espírito a buscar fuga, em vez de confronto. E no caminho do guerreiro, fugir de si mesmo é a pior derrota. Carl Jung nos alertou: muitas das coisas que buscamos para conforto são as mesmas que nos impedem de curar. Musashi diria o mesmo, mas com a frieza de quem já venceu duelos mortais. Aquele que busca o descanso antes da vitória, já perdeu. O prazer fácil é isso, um descanso prematuro. Ele se apresenta como um alívio, mas retira de você a disciplina necessária para atravessar a tempestade. O perigo está no hábito. O samurai treina o corte milhares de vezes para torná-lo natural. Nós treinamos a distração milhares de vezes até que se torne reflexo. Você acorda, pega o celular sem saber por quê. Não há urgência, não há propósito, mas há condicionamento. E quanto mais você alimenta essa reação, mais fraco fica diante do silêncio, que é o verdadeiro campo de batalha. Quero que você imagine isso como Musashi imaginaria o inimigo oculto no nevoeiro. Você pode não vê-lo, mas a cada passo falso ele se aproxima. Esse inimigo é o prazer quando usado como fuga. Ele não corta de uma vez, ele enfraquece aos poucos. E enquanto você sorri por 3 segundos após um estímulo vazio, ele afia sua lâmina. A questão é, você vai continuar deixando-o treinar contra você? O treino do vazio. A fome que o prazer não alimenta. O prazer que não nasce da necessidade é como água salgada. Quanto mais você bebe, mais sede sente. Desde a infância, somos condicionados a substituir a dor pelo doce, o choro pelo desenho animado, a frustração por qualquer distração. Isso cria um reflexo invisível e perigoso. A mente passa a temer a quietude, como um aprendiz que foge do silêncio do dojo antes de ouvir o comando do mestre. Musashi entendia que o desconforto é um mestre. Ele não treinava apenas o corpo, mas a mente para suportar o vazio entre um golpe e outro. Nós, ao contrário, preenchemos cada espaço com estímulo. Não suportamos esperar. Não suportamos ficar. Por isso, confundimos prazer com alívio e confundimos alívio com vitória. Mas um guerreiro sabe, a vitória verdadeira não é o fim da dor, é a capacidade de atravessá-la. Quando buscamos prazer para tapar o silêncio, ele se torna uma espada cega. Você pode até balançá-la, mas não corta nada. É apenas um movimento que desgasta, sem transformar. Assim como o samurai que repete um golpe errado 1000 vezes, reforçamos padrões que nos enfraquecem. A cada busca de prazer rápido, aumentamos a distância entre nós e a essência que deveríamos cultivar. O mais perigoso desse treino inconsciente é que ele se disfarça de vida normal. É comum, socialmente aceito, até incentivado. Quem rejeita o prazer fácil é visto como estranho. Mas Musashi não venceu por ser comum. Ele venceu por não seguir a multidão. Ele sabia que, para ser invencível, é preciso suportar o que a maioria foge. E isso começa por reconhecer onde o prazer tem sido mestre em vez de servo. A fome que você sente não é sempre física, nem sempre emocional. Muitas vezes é espiritual. É o chamado para retornar ao seu próprio centro, ao dojo interno. E enquanto você continuar saciando essa fome com distrações, estará apenas alimentando o vazio. É hora de mudar o treino. É hora de usar o silêncio como espada.
A espada dupla, prazer como ferramenta ou veneno. O prazer não é o inimigo. Assim como a espada, ele é neutro até que uma mão decida o que fazer com ele. Nas mãos do mestre, a espada protege e traz justiça. Nas mãos erradas, fere e destrói. O prazer, usado com intenção, é combustível para a vida. Usado como fuga, é veneno que mata lentamente a clareza e a disciplina. Musashi dizia que a mesma lâmina que salva pode matar. Isso vale para tudo que desperta prazer. Comer com presença pode nutrir. Comer para fugir pode entorpecer. Conversar para se conectar pode fortalecer. Conversar para preencher o silêncio pode distrair. A chave está em quem empunha e não na ferramenta em si. O perigo é que, ao contrário da espada, o prazer raramente nos alerta para o risco. Ele não brilha, não pesa na mão, não assovia ao cortar o ar. Ele se infiltra, se instala e, quando percebemos, já não sabemos viver sem ele. É por isso que o samurai treina o olhar. Não para ver mais coisas, mas para perceber antes que seja tarde. Reconhecer quando o prazer é aliado ou inimigo é uma habilidade vital. Quando o prazer é usado para evitar a si mesmo, ele se torna uma prisão dourada. É confortável, mas é prisão. E enquanto você se contentar com o brilho das grades, nunca verá a paisagem além delas. Musashi jamais aceitaria lutar em um campo delimitado pelo inimigo. Da mesma forma, você não deve aceitar viver limitado por prazeres que te mantêm cativo. O objetivo não é eliminar o prazer, mas purificá-lo. Retirar dele a função de anestesia e devolvê-lo à função de celebração. O prazer, como uma espada bem afiada, deve estar pronto para ser usado no momento certo, na intensidade certa, pelo motivo certo. Caso contrário, ele deixa de ser um aliado e se torna um traidor silencioso. Disciplina como caminho para o prazer verdadeiro. Musashi não via a disciplina como um castigo, mas como o fio que mantém a lâmina afiada. No mundo moderno, disciplina é tratada como privação, mas para o guerreiro ela é liberdade. Adiar a gratificação não é um sacrifício, é um treino silencioso para se tornar mestre de si. Cada vez que você resiste a um impulso, constrói confiança. E confiança é mais poderosa do que qualquer prazer rápido. Resistir ao clique fácil, à mensagem impulsiva, ao doce fora de hora, parece pequeno, mas é como treinar um corte preciso repetidamente. Ao acumular pequenas vitórias internas, você fortalece a percepção de que está no controle da espada, e não o contrário. Essa percepção é libertadora, pois transforma a relação com o prazer. Ele deixa de ser um senhor para se tornar um servo. O prazer verdadeiro é silencioso, quase imperceptível. Ele não grita, não exige, não ameaça. Surge como o corte perfeito, rápido, preciso e inevitável. Ele é a consequência de uma luta interna vencida e não de um atalho. O problema é que a maioria prefere o golpe esparafatoso, aquele que agrada a plateia, mas não vence a luta. Para Musashi, paciência é tão letal quanto força. O samurai que espera a abertura certa vence o impetuoso e que ataca cedo demais. Da mesma forma, a disciplina ensina que o prazer adiado é mais nutritivo porque carrega o sabor da conquista. Quem entende isso não teme esperar, teme desperdiçar força com recompensas vazias. E aqui está o ponto. Disciplina não é sobre dizer não ao prazer, mas sobre dizer sim no momento certo. É sobre escolher quando e como ele entra em sua vida, para que cada experiência seja completa e não apenas um alívio temporário. Assim, o prazer deixa de controlar o guerreiro e passa a engrandecê-lo. Enfrentar o silêncio. O dojo da alma. O silêncio é o campo de treinamento mais temido pela maioria das pessoas. No entanto, para Musashi, era no silêncio que as batalhas mais importantes eram vencidas. Sem barulho, não há distração. Sem distração, o inimigo interno se apresenta.
É aí que muitos desistem, porque encarar a si mesmo exige coragem maior que enfrentar qualquer adversário armado. Carl Jung alertou que quando ignoramos o mundo interior, o exterior se torna ensurdecedor. É por isso que vivemos cercados de ruídos. Música no banho, notificações constantes, conversas vazias. Esses sons funcionam como um escudo contra o encontro com nossa própria sombra. Mas Musashi sabia. Fugir do silêncio é entregar a espada ao inimigo antes mesmo da luta. Encarar o silêncio é como treinar sem espada, apenas com as próprias mãos. Você sente a vulnerabilidade, percebe cada fraqueza, enfrenta cada pensamento que tentou calar com estímulos. É desconfortável, mas é purificador, e é neste desconforto que se encontra a essência da verdadeira força. Quem teme a quietude vive em constante busca por preenchimento. É previsível, controlável e, portanto, vulnerável. Um guerreiro que não suporta o silêncio se expõe a ataques invisíveis, pois suas ações são guiadas pela fuga e não pela estratégia. Musashi treinava para que o vazio não fosse ameaça, mas lar. Quando o silêncio deixa de ser punitivo e se torna terreno seguro, algo muda. Você já não busca preencher cada instante, começa a protegê-lo. Este é o ponto em que a mente se torna como a lâmina perfeita, calma, precisa e sempre pronta para agir no momento certo. O confronto inevitável. Trair a si mesmo é perder a guerra. A maior traição que um guerreiro pode cometer não é contra seu mestre ou contra seu clã, é contra si mesmo. Cada vez que escolhemos o prazer como fuga em vez de verdade, enfraquecemos o espírito. Não é um erro isolado, é um acúmulo silencioso que corrói a confiança. E sem confiança em si mesmo, qualquer vitória é instável. Musashi sabia que a vitória começa antes da batalha, na certeza de que não se trairá no momento decisivo. Essa certeza não surge por acaso, é construída nas pequenas escolhas diárias. Quando cedemos ao atalho, reforçamos a ideia de que não somos capazes de resistir. É como entrar em um duelo já acreditando que vai perder. Essa traição é muitas vezes disfarçada de sobrevivência. Só mais um pouco. Eu mereço isso. Não faz diferença. Mas cada concessão fortalece a prisão e enfraquece o guerreiro. A mente começa a confiar mais na anestesia do prazer do que na força do próprio espírito. O reconhecimento dessa traição não é motivo para vergonha, mas para despertar. O guerreiro não se define pelas falhas passadas, mas pela decisão de não repeti-las. Musashi não venceu todos os duelos por nunca errar. Venceu porque nunca se permitiu ser derrotado pela mesma falha 2 vezes. Admitir que você tem usado o prazer como fuga é o primeiro corte limpo na batalha pela sua liberdade. É doloroso, mas é o início de uma guerra que, se vencida, muda tudo. Porque ao recuperar a confiança em si mesmo, você se torna novamente dono da lâmina e do destino. O mito quebrado. Liberdade não é fazer tudo, é não precisar. O mundo moderno vende liberdade como a capacidade de fazer o que quiser, quando quiser. Mas Musashi sabia que a verdadeira liberdade é não precisar fazer nada para se sentir inteiro. O samurai que busca batalhas apenas para provar seu valor, já perdeu. O mestre que não precisa lutar para afirmar sua força é aquele que realmente é livre. Quando você deixa de precisar do prazer como fuga, começa a viver no eixo. Não se trata de negar as coisas boas, mas de não ser refém delas. O celular, a comida, o elogio, todos podem ser apreciados, mas nenhum é essencial para a sua paz. Essa independência é a lâmina invisível que intimida qualquer adversário. A maioria teme esse estado porque nele não há distrações para culpar. Sem o prazer fácil, você se encontra cara a cara com o que sempre evitou, suas dores, seus vazios, seus medos. Musashi buscava exatamente isso, pois sabia que só vence aquele que conhece a si mesmo por inteiro. Fugir dessa verdade é viver sob domínio. Quando o prazer deixa de ter poder sobre você,
a presença assume o trono. E presença é algo que o mundo não pode comprar nem roubar. É um poder silencioso que transforma suas ações em escolhas estratégicas, não em reações impulsivas. É viver no ritmo do próprio coração, não no ritmo do mercado. A quebra desse mito é um divisor de águas. Você deixa de medir a vida pelo quanto consome ou sente prazer e passa a medir pelo quanto está desperto. E estar desperto significa ser impossível de manipular, porque ninguém pode oferecer como isca aquilo que você já não deseja. A presença como arma invencível. Musashi dizia que o vazio era sua maior arma, pois nele não havia pontos fracos. A presença funciona da mesma forma. Quando você está plenamente presente, o prazer perde o controle, o marketing perde o alcance e os vícios perdem os dentes. Não porque o mundo mudou, mas porque você deixou de ser alvo. Presença é o ato de estar inteiro em cada momento, sem buscar se anestesiar. É perceber a vida como ela é, sem precisar ajustá-la para se sentir seguro. É caminhar no campo de batalha, sem pressa de atacar, sabendo que o inimigo não encontrará abertura. Essa calma é o que torna um guerreiro verdadeiramente invencível. No mundo moderno, presença é um ato de rebeldia. É recusar o barulho, é dizer não ao excesso, é escolher o silêncio consciente em vez da estimulação constante. Não para fugir do mundo, mas para dominá-lo a partir de dentro. É o estado onde você enxerga as armadilhas antes que elas se fechem. O significado, como Musashi sabia, não é confortável. Ele exige esforço, paciência e até dor. Mas, ao contrário do prazer fácil, ele constrói fundações sólidas. É como forjar uma espada. O processo é lento, quente e desconfortável, mas o resultado é uma lâmina que não quebra no primeiro golpe. Presença não é a ausência de prazer, mas a escolha consciente de quando e como experimentá-lo. É o domínio total do tempo e da atenção. E quando você atinge esse ponto, nada do que é externo pode roubar sua paz. Você se torna um guerreiro inatingível, armado não com aço, mas com clareza. A pergunta que corta o ciclo. Todo samurai tem um golpe decisivo, aquele que encerra o combate em um único movimento. No campo do prazer, esse golpe é uma pergunta. O que eu realmente preciso agora? Ela corta o impulso antes que ele se torne ação. Ela separa o desejo da necessidade, a fuga da escolha consciente. Essa pergunta exige honestidade brutal. Muitas vezes, a resposta não será prazer, mas descanso, conexão, significado ou simplesmente silêncio. Ao se permitir ouvir essa resposta, você começa a reescrever o próprio reflexo. Deixa de atacar por impulso e passa a agir por estratégia. Musashi não se lançava em um duelo sem antes estudar o adversário. Da mesma forma, você não deve se lançar ao prazer sem entender o que realmente está buscando. Talvez não seja o chocolate, o vídeo ou a conversa proibida que você quer, mas sim a sensação de ser visto, ouvido e compreendido. Fazer essa pausa antes de ceder ao impulso é como respirar antes de sacar a espada. É nesse breve instante que a batalha é decidida. Você descobre que não é escravo da vontade momentânea e que pode escolher um caminho mais profundo, mesmo que exija mais esforço. A pergunta não é mágica, ela é prática. Quanto mais você a faz, mais afiado fica seu discernimento. E discernimento é a verdadeira lâmina de um guerreiro, capaz de cortar as ilusões e deixar apenas o que realmente importa. É com ela que se constrói uma vida invencível. O estado final: viver sem precisar fugir. Viver sem precisar fugir é como empunhar uma espada que não precisa ser usada para inspirar respeito. Você continua rindo, amando, saboreando os momentos doces da vida, mas agora eles são escolhidos, não perseguidos. Não há mais correria para tapar buracos, nem medo do silêncio. Há espaço para sentir e não apenas para reagir. Nesse estado, cada prazer é uma celebração consciente, não uma anestesia. O café quente de manhã, o encontro com um amigo, um momento de descanso após o trabalho, tudo carrega mais sabor porque não é usado para fugir,
mas para viver plenamente. Musashi chamaria isso de o golpe sem esforço, o movimento perfeito que surge naturalmente. As relações ficam mais limpas porque não se baseiam em carência. Os hábitos se fortalecem porque não são interrompidos por impulsos. E o silêncio se torna ouro, não como ausência, mas como presença total. O prazer, nesse estágio, perde seu poder de manipular e passa a ser um aliado leal. Carl Jung falava sobre individuação, tornar-se inteiro. Musashi chamaria de domínio completo. É o momento em que sombra e luz, silêncio e ação, prazer e disciplina, todos coexistem sem luta interna. Você não está mais tentando apagar partes de si, está usando cada uma como arma. Esse é o verdadeiro tesouro. Não um prazer constante, mas uma paz constante. Uma força que não pode ser vendida, comprada ou tirada de você. Nesse estado, você não persegue o alto, porque já carrega a montanha inteira dentro de si. A vida moderna quer que você confunda liberdade com consumo e alegria com estímulo. Mas o guerreiro que segue o caminho de Musashi sabe que a verdadeira vitória é dominar a si mesmo. O prazer não é inimigo, mas quando usado como fuga, torna-se a corrente mais dourada e perigosa que existe. E a chave para quebrá-la é a presença. Cada vez que você escolhe o silêncio em vez da distração, disciplina em vez do impulso, intenção em vez do automático, você afia a lâmina do espírito. E uma lâmina afiada corta ilusões. O prazer volta a ser puro, e não uma moeda de troca pela sua paz. O próximo desejo virá, como sempre, mas agora você estará pronto. A pergunta, o que eu realmente preciso agora, se tornará seu golpe rápido, preciso e libertador. E a resposta, muitas vezes, será presença. Não porque você rejeita o prazer, mas porque já não precisa dele para se sentir inteiro. O mundo vai notar. Dirão que você mudou, que está mais calmo, mais difícil de impressionar. Alguns tentarão entender, outros temerão essa força silenciosa. Mas você saberá, não é frieza, é liberdade. Não é desapego, é domínio. E domínio é a essência do guerreiro. No fim, o prazer que você não precisa perseguir é o único que vale. Ele não te prende, te liberta. Ele não rouba sua atenção, ele a honra. E quando você alcança esse ponto, o mundo inteiro pode tentar distrair você, mas você já não está à venda.